vamos apresentar o 4º capítulo do nosso livro. Esse capítulo tem como título A Festa da Abolição da Escravidão em Mossoró. E ele está dividido em 3 tópicos. O desfile cívico-militar, renovando as tradições, e aí nós temos um recorte cronológico. Nós colocamos uma década de 1980 a 1990. O segundo tópico são novos agentes e leituras sobre o fato histórico. Também esse recorte histórico está nessas 2 décadas. E por último, nós vamos falar do cortejo da liberdade e a ressignificação das tradições. E aí nós já damos um salto qualitativo cronologicamente para trazer para a atualidade, para o século XXI. Então, nós já salientamos anteriormente que o desfile tornou-se, na perspectiva da manutenção das tradições, um dos investimentos e um dos eventos mais significativos para a manutenção da abolição da escravidão, do fato histórico na memória social. E esse desfile, a cada ano, ele foi ganhando novas dimensões, foi se transformando. Um desfile cívico-militar que acontecia ano após ano na avenida principal do centro da cidade, Avenida Alberto Maranhão. Então esse desfile marca fundamentalmente o que nós chamamos nesse subtítulo de renovação das tradições, porque ele realmente traz essa renovação. É tanto que o 30 de setembro, ele não é comemorado só no 30, não era e não é comemorado só no 30 de setembro. A cidade ganha, uma semana antes, um movimento e transformações importantíssimas. Até mesmo o governo estadual se estabelece em Mossoró, da importância que essas comemorações ganharam na preservação, na manutenção dessas tradições. Então, nesse segundo tópico, a gente fala um pouco dos novos agentes e de novas leituras que o fato histórico ganha na década de 80 e 90. E nesse ponto, nesse tópico, é significativo que a gente pense um pouco que durante a década de 80 ocorre no Brasil o processo de democratização. E é claro que toda a ebulição, nós vínhamos de uma ditadura de mais de 20 anos. E quando nós conseguimos acabar com essa ditadura, que começamos a trilhar e a reconstruir o processo democrático, muitas coisas ocorrem na sociedade. E é claro que isso respinga, isso resvala, isso ganha importância também em Mossoró. Então nós temos muitas discussões, temas que até era proibido se conversar, se discutir publicamente, vem à tona. E nós temos o crescimento, o aumento de meios de comunicação em Mossoró, jornais, rádio, debates públicos, debates em locais fechados, instituições que são criadas. Então nós fazemos assim uma retrospectiva, uma pontuação mostrando o quanto essas instituições, o quanto essas modificações, o quanto esses sujeitos históricos atuaram, modificando a forma de pensar a cidade e
os fatos históricos, obviamente, que é o nosso ponto central de análise. E, nesse sentido, a abolição da escravidão, como um fato histórico que vinha sendo mantido um pouco na mentalidade social e até alimentando um certo mito. Se você buscar hoje conversar com algumas pessoas menos letradas, eu diria, ou que não lê muito, e disser a ela que Mossoró não foi a primeira cidade no Brasil a fazer a abolição, ela vai reagir. Porque isso foi alimentado, isso foi construído. E durante a década de 70, com os debates, com a proliferação de ideias, com conferências sobre vários temas, e principalmente sobre a abolição da escravidão, foi justamente levado em consideração pesquisas. Essa pesquisa, esse livro que ora eu apresento, ele foi construído nesse contexto, nesse momento histórico, diante da ebulição dessas discussões. E aí, nós temos uma tabela em um dos capítulos do livro que mostra que Mossoró foi a 6ª cidade no Brasil a abolir a escravidão, a primeira no Rio Grande do Norte. Mas isso só se proliferou, isso só ganhou vulto justamente nesse contexto. Anteriormente, as crenças estavam estabelecidas no pioneirismo de Mossoró, no processo abolicionista, e as pessoas, ainda hoje, como eu disse, têm essa crença. Então, a década de 80 foi fundamental nessas transformações. O desfile cívico-militar, como eu falei anteriormente, como um dos pontos mais importantes das comemorações abolicionistas, ele ganha também uma dimensão, ele ganha e ele é modificado durante a década de 80 e 90 significativamente. Tem um dado que eu chamo a atenção em uma das minhas abordagens, de que em 1980, a loja 24 de junho, membros dessa loja se reúnem com o Poder Executivo e assinam um documento assumindo, a partir dali, a organização das comemorações abolicionistas. Veja como a maçonaria atuou nesse processo de construção da memória social e da manutenção dessas tradições. E nesse contexto, principalmente da década de 90, o desfile vai ganhar cada vez mais importância, as comemorações abolicionistas vão ganhar cada vez mais importância do final, na última semana do mês de setembro até o dia 30, com o desfile fechando essas comemorações. E aí, no último item, nós falamos do Cortejo da Liberdade, que é a ressignificação desse desfile. Início dos anos 2000, nós fizemos um estudo sobre os cortejos ano após ano, e tem várias citações no nosso livro sobre a importância desse cortejo, como ele foi modificado. E aí é importante fazer a leitura, por que ele foi modificado, o que ele ganha de novo. Nós temos principalmente um dado que eu considero fundamental para que o cortejo ganhasse importância. Foi a escrita do livro do poeta, repentista, escritor Crispiniano Neto, O Alto da Liberdade. Ele, nesse livro, faz menção, faz estudo sobre os fatos mais importantes da história de Mossoró. E a abolição da escravidão tem espaço e ganha importância. Ora,
O Cortejo da Liberdade traz, no início dos anos 2000, mudanças significativas na perspectiva de um simples desfile cívico-militar. Ele não é mais um desfile cívico-militar. Ele ganha novos personagens, ele ganha carros alegóricos, alas identificadas com temas, e o próprio desfile, cada ano, tem uma nomenclatura, um tema diferente. Um verdadeiro desfile que, ao olhar rapidamente, parece um desfile de escola de samba do Rio de Janeiro, pela pompa, pela dimensão que ele ganha. E isso tem uma leitura histórica importante, porque nós falamos anteriormente que os investimentos do Poder Executivo são significativos para a manutenção das tradições. E o desfile, nós citamos, um dado, é um investimento, é um foco que a Prefeitura dá para dar ênfase a essas tradições. Então nós fazemos essa leitura sobre o cortejo, mostrando o quanto essas tradições, essa memória social foi mantida e reflete na avenida. O Cortejo da Liberdade é a revitalização, é, digamos assim, a ressignificação de tudo o que vinha se fazendo até então. E, como nós dissemos anteriormente, o trabalho do Crispiniano Neto, do poeta, do repentista Crispiniano Neto, que foi acoplado, que foi assimilado e levado à avenida, fez com que o cortejo ganhasse uma dimensão até, digamos, carnavalesca, porque o cortejo com personagem, com alegorias, com alas, com nomenclaturas para essas alas e com nomes. Cada ano esse cortejo ganha um título diferente que reflete justamente os fatos históricos, as tradições que esse povo guarda e como isso é significativo para a memória social. Ele foi modificado, ele foi alterado, ele mudou de local. Como nós dissemos anteriormente, o desfile cívico-militar acontecia na Avenida Alberto Maranhão. E, a partir dessas transformações, o cortejo vai acontecer no corredor cultural, onde tem o Memorial da Resistência, onde a Prefeitura fez um investimento enorme para ser um local de diversão, um local de cultura da cidade. Então, nosso estudo vai nessa perspectiva. Nesse último item, nós estudamos o investimento, o dado mais importante que a Prefeitura de Mossoró, que a maçonaria usa, investe, cria, recria para rememorar, para revitalizar na memória social o fato mais importante da história dessa cidade, que é a abolição da escravidão em Mossoró. Encerrando essa nossa abordagem sobre cada capítulo do nosso livro, eu gostaria de concluir fazendo uma reflexão para que nós, eu, você, principalmente o professor de História, pensa comigo um pouco. O que foi que mudou para o escravo, para o negro, com a abolição da escravidão? É importante que a gente pense que aquela Lei Áurea que foi assinada, ela não mudou em quase nada a perspectiva de vida dos escravos, dos ex-escravos. Direito à moradia, à educação, à saúde, respeito social, dignidade, é um débito que essa nação tem com essa população dos afrodescendentes. Aí a gente nota, e até
bem pouco tempo eu discutia, hoje eu não discuto mais com essas pessoas que não aceitam as cotas. Para mim, essa nação tem um débito com a população dos afrodescendentes. Eu aceito alguns historiadores, e cito aqui um, chamado Clóvis Moura. Ele diz: o negro criou e disseminou uma cultura de resistência. E por que o negro fez isso? Porque ele sempre viveu resistindo às pressões, a um processo escravista que tirava a liberdade. E quem entende o que é liberdade sabe o significado dessa palavra, quem já viveu um pouco sem ela. Nós trazemos isso para Mossoró. O que o desfile reflete nesse sentido de valorizar o negro? Discute-se a liberdade. O que o poder público investiu e fez para representar historicamente os negros? Você encontra algum monumento na cidade que represente a população escrava? É necessário que se questione isso. Eu estava num desses desfiles, assistindo um desses desfiles pela televisão, e uma professora do Departamento de História, do qual eu fui professor, a professora Ariana Costa, ela diz lá, bem enfaticamente, posso não ser literalmente igual ao que ela disse, o que eu vou dizer aqui, né? Ela cobra, ela diz assim: eu chamo a atenção aqui do poder público de Mossoró, prefeito, vereadores, que se preocupem em valorizar essa população que fez com que essa festa acontecesse nessa cidade. Se faz uma festa para a abolição da escravidão e o negro se torna invisível nesse processo. Nós temos no Rio Grande do Norte 40 comunidades quilombolas. Isso é um dado da Fundação Zumbi de Palmares, dado oficial. E nos desfiles eu não vi representação de quilombolas, eu não vejo valorização dessas comunidades. E aí aqui eu cito uma outra frase para encerrar essa fala. Uma frase que está num livro que me chamou muita atenção. Esse livro se chama Querino. É de um jornalista que fez um livro bastante interessante sobre a trajetória do negro no Brasil. Ele vai por outra via, não a acadêmica, e faz abordagem muito significativa. E lá ele faz uma citação onde ele diz: existe uma história do negro sem o Brasil. O que não existe é uma história do Brasil sem o negro. Obrigado. Nós estamos publicando esse livro, estamos trazendo esse livro para a comunidade moçoroense e, obviamente, para quem o lê, para quem tiver acesso, e estamos abertos ao diálogo com esse tema, ou sobre esse tema tão importante para compreendermos a história do Brasil. Até lá, então, nos encontraremos.